Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia, que jogou nesta terça-feira, mais conhecida como ontem, pela Copa do Brasil, fez a sua última partida e acabou sendo eliminado por uma questão muito simples: elenco. O elenco decidiu a partida. O Bahia até que tentou, o Enderson Moreira veio com um esquema de 3 zagueiros, meteu um 3-5-2, um 3-5-2 que muita gente criticou, porque o Bahia precisava de resultado, mas ele vem com um 3-5-2, dá uma impressão de que o time é um time retranqueiro, mas não foi isso que aconteceu e não é isso que a gente tem que observar quando vimos um esquema tático 3-5-2. Eu vi uma definição muito clara do que um esquema 3-5-2, esquema com 3 zagueiros, pode ser ofensivo. Você libera os alas para poder atacar. Foi isso que o Bahia fez. O Bahia fazia uma linha de 5 jogadores, mais uma linha de 4 jogadores, deixava o Davó livre ali no meio do campo, e isso fez com que a equipe do Atlético Paranaense não conseguisse encontrar o caminho do gol, pelo menos no primeiro tempo. Os caras tentavam, ficavam ali rodeando, mas não tentavam. Apesar do primeiro tempo, no primeiro minuto de jogo, os caras ter tentado um chute de fora da área, que o Canóbio tentou uma puxeta de calcanhar e acabou indo para fora. Se fosse na direção do gol, o Bahia teria tomado o gol no primeiro minuto do jogo, mas não foi isso que aconteceu. O Bahia foi que fez o gol aos 4 minutos de jogo, e aquele jogo onde a torcida estava meio que tranquila com relação ao resultado final, se o Bahia passasse ok, se o Bahia não passasse ok também, de repente o Bahia faz 1-0, e aí a torcida começa a se iludir. O Bahia começa a jogar melhor do que o Atlético Paranaense, ter melhores chances do que o Atlético Paranaense, e o que é que a torcida faz? Automaticamente se ilude, como eu, que já estava achando que poderia ir mais longe, e o Bahia foi mais longe porque o Bahia conseguiu dar alguns chutes na direção do gol, coisa que o Atlético Paranaense não conseguiu no primeiro tempo inteiro. No primeiro tempo inteiro era só chute para fora ou ficava ali remoendo a bola e não dava em absolutamente nada. O Bahia teve chance com o zagueiro Gabriel Xavier, que deu uma zagueirada depois que o Davó recuperou uma bola, cruza para a área, a bola cai no pé de quem, Rasta? De um zagueiro. De um zagueiro, Rasta. E ele faz o quê? Zagueiro. A bola inacreditavelmente pra lua, debaixo do gol. Se ele fecha o olho e deixa a bola bater nele, a bola era gol, Rasta. Mas não, Bahia, quando eu vi que o Bahia perdeu aquele gol, eu já fiquei meio desconfiado de que, mais uma vez, não era o dia do Bahia. Mais uma vez. Mas o Bahia continuou forte, continuou com o Davó muito bem. Pra mim, o Davó foi o melhor em campo, mesmo não conseguindo ficar os 90 minutos. Eu acho que ele saiu até retado do jogo quando ele foi substituído. Mas aí teve chance com o Davó algumas vezes, teve chance com o Raí, que o Raí pra mim foi um dos piores em campo, se não foi o pior. Se não foi o pior, porque ele passou mais tempo depois que foi substituído pelo Jacaré. O Jacaré entrou no segundo tempo, também não ofereceu nenhum perigo à equipe do Atlético, não qualificou o Bahia, não melhorou a situação do Bahia. Enfim, o Bahia fez um primeiro tempo que a gente pode dizer o seguinte, que foi um primeiro tempo perfeito. Conseguiu abrir o placar, conseguiu oferecer perigo à equipe adversária e não foi tão agredida pelo Atlético Paranaense. As linhas de defesa que o Bahia fazia, uma linha com 5 caras, outra linha com 4 caras, impediu dos caras jogassem futebol. Os caras chegavam ali e voltavam a bola para o meio do campo, voltava a bola para a zaga porque não conseguia ultrapassar. Isso foi muito inteligente e deu muito resultado, e o Bahia saiu do primeiro tempo vencedor da partida. Aquele resultado levaria para os pênaltis, mas aí o Bahia começou a cansar. E eu acho que o Enderson fez algumas mudanças que não ajudou o Bahia a continuar melhor em campo, continuar efetivo em campo. O Bahia, quando o Enderson Moreira tirou o Gabriel Xavier, porque ele tinha um cartão amarelo. Isso foi muito perigoso, uma entrada dura que poderia até o cara tentar dar um vermelho se ele fosse maldoso, mas o juiz acabou, o Marcelo de Lima Henrique, aliás, a arbitragem foi tranquila, não vi nenhum problema, nem sabia que tinha VAR, eu até esqueci que tinha VAR, porque o VAR não foi acionado, não teve bolas para poder o VAR ser acionado, mas o senhor Leonardo Nunes de Sá nem foi incomodado na sua cabine de visualizador de replay. Porém, o Marcelo de Lima Henrique tinha aplicado o cartão amarelo para o Gabriel Xavier numa entrada dura. O Gabriel Xavier ficou amarelado, e aí o Enderson
promove a entrada do Zé Vito que estreou nesse jogo no Bahia e entrou muito afobado. A gente pode dizer que a zaga do Bahia ficou mais fraca com a entrada do Zé Vito, porque o Gabriel Xavier, como zagueiro, estava muito bem, fazendo seu papel de zagueiro muito bem e conseguia ajudar muito o Luiz Otávio e o Ignacio naquela zaga, mas não foi a culpa do senhor Zé Vito do Bahia ter perdido a partida também não, mas ele deu alguns moles em algumas faltas que não precisava fazer, em alguns lances que ele não precisava fazer daquela forma. Teve uma bola do ataque do Bahia que ele tenta chutar pro gol, se acertar seria lindo, mas não seria aquela melhor opção. Talvez tocasse para alguém que tivesse melhor cacuete para poder fazer aquele chute, coisa que no Bahia dificilmente tem. A gente viu o Jacaré, que seria essa pessoa chutando a bola para a lua, pior do que o senhor Zé Vito. Então o Bahia não conseguiu qualificar a equipe com as entradas dos caras do banco. Primeiro, ele tira o Davó, que era o melhor em campo, e pela expressão do Davó saindo balançando a cabeça, o Davó ele não saiu satisfeito. Acho que o Davó ele aguentava ficar mais tempo em campo, e se ele aguentava ficar mais tempo em campo, foi um erro do Henderson ter sacado ele, porque o Davó, sinceramente, era o melhor em campo do Bahia, era o melhor, era o cara que estava dando dor de cabeça à zaga do Atlético. E aí ele bota o Marcelo Rian, que ficou ali só para cumprir tabela mesmo, não estava tão no nível do Davó para poder oferecer perigo à equipe do Atlético Paranaense. Eu até achei que o senhor Henderson Moreira já estava pensando nas penalidades, porque o Marcelo Rian ele sempre é utilizado para fazer a cobrança de pênalti. Foi contra o Azures, foi no Sub-20 do Campeonato Baiano, onde ele acabou sendo campeão baiano pelo Sub-20 no Bavi. Então acho que ele tentou utilizar o Marcelo Rian com essa opção. Mas poderia ser o Matheus Davó também, por que não? Então não sei qual foi a estratégia do senhor Henderson Moreira em sacar o senhor Matheus Davó do jogo, já que ele saiu insatisfeito, ou seja, ele tinha gás para poder continuar. E aí ele promove o Jacaré no lugar do Raí, que sinceramente o Raí foi apenas para ocupar o espaço em campo para dizer que tinha 11 jogadores, porque o Raí também foi péssimo, só não foi pior do que o Rodagega. O Rodagega entrou no segundo tempo no lugar de Danielzinho, e aí é mais um erro do senhor Henderson Moreira. Ele tira o Danielzinho do jogo. Eu acho que o Danielzinho estava cansado e não estava conseguindo mais ajudar. Mas quando ele tira o Danielzinho para colocar o Rodagega já entra com o Bahia 1-1 no placar. O Bahia já tentando procurar o placar, então era possível sim tirar alguém para colocar mais um atacante. Só que por que tirar o Danielzinho? Porque ele estava cansado. Eu acho que naquele jogo era para ficar no sacrifício mesmo e tirar um zagueiro, tirava o Zé Vito, deixava com 2 zagueiros, se arriscava, porque se tomasse mais um gol, que aconteceu, não ia mudar nada. O Bahia já estava sendo desclassificado com o empate em 1-1. Eu achava que deveria tirar o Zé Vito e tentar, de alguma forma, fazer com que o Mugni jogasse mais atrás, ajudando a defesa. O Mugni que já estava cansado e foi crucial para o Bahia perder essa partida. E aí o senhor Rodagega entra em campo e não consegue também ajudar o Bahia, continua muito mal. Tem um lance que ele joga uma bola totalmente equivocada, devolvendo para os caras do Atlético, não conseguiu chutar na direção do gol, ou seja, o Rodagega se credenciou para ser banco de fato no jogo contra o Guarani. Não tem cabimento a gente ter um Rodagega no ataque do Bahia no jogo de sábado pela Série B contra o Guarani, não tem cabimento. Eu acho que o Davó se mostrou um cara muito efetivo como um homem de referência, tem mais velocidade e já consegue chutar na direção do gol com o pé e fazer gol. Então isso já é muito interessante e o Bahia precisa ter melhores companheiros para o Davó, porque não pode ser Raí nem Jacaré, não pode ser esses caras. 2 caras que até então não têm mostrado confiança para a torcida quando entra. O Jacaré até algumas vezes, quando entra no segundo tempo, consegue fazer alguma coisa, mas o Raí não consegue. Inacreditável como o futebol do Raí sumiu, desapareceu. O Raí, que foi muito importante lá na sua chegada durante muito tempo, mas nessa temporada, já no final da outra, deixou de jogar futebol e deixou de jogar mesmo. Esqueceu o que é a palavra futebol e não tem ajudado o Bahia. Teve o seu contrato renovado, mas isso pelo visto não alterou em nada a sua empolgação de jogar futebol. É outro que tem que ser banco por muito tempo, porque não está ajudando o tricolor. A volta do Rildo tem que ser uma volta também por cima, porque o Rildo também não tem
mostrado futebol nas últimas partidas e isso é muito preocupante. Aliás, o Bahia tem problemas com jogadores de beiradas desde o tempo do Elber. A esperança é que o Marco Antônio, que volte a jogar com o Henderson, de repente o Henderson, que já conhece ele, coloque ele para jogar numa posição que ele rende, que ele faz o seu papel da melhor forma. Então nesse jogo o Bahia acaba tomando o gol de empate, continua desajustada, sem o meio do campo para fazer criação, porque o Danielzinho sai, o Bahia começa a ficar fazendo ligações diretas e aí não consegue mais levar perigo ao gol do adversário. Os caras já se abdicaram de jogar, ficaram apenas ali esperando o Bahia, se defendendo, o Bahia sem conseguir criar, e aí o Mugni tenta, aos 48 minutos, passar por dois caras do Atlético Paranaense, perde a bola, toma um contra-ataque, e quando o Bahia erra, é sempre um erro fatal, caixão fechado, 2-1 para os caras, e o Bahia deixa a competição, mas eu entendo que de cabeça erguida. Para o que eu esperava que o Bahia fosse apresentar em campo, o Bahia apresentou muito mais. O Bahia apresentou uma performance muito boa enquanto tinha perna, enquanto tinha as pessoas certas no lugar certo, mas aí quando precisou do banco de reserva, o Bahia se tornou um time piorado e com isso a equipe melhor qualificada se aproveitou. Agora o que nos resta é a Série B, foco total e bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.